Isso aqui eu vou passar no mesmo arquivo que eu vou dar as instruções da viagem, que eu coloco para vocês. Eu vou mostrar aqui, né, o formulário de avaliação. Com essa turma eu vou experimentar uma coisa nova. Eu vou contar aqui por quê, né? Esse era o formulário do professor, né? Então, para eu lembrar o que eu ia perguntar, eu colocava aqui. Só que a gente fazia a prova, né? E eu ficava muito mais preocupado em prestar atenção em como o aluno estava reagindo e respondendo, que não havia tempo de marcar aqui um código qualquer que me dissesse quanto que essa resposta valeu. Valeu 7, valeu 6, valeu 5, ou foi mais ou menos, foi muito ruim e tal. Então, o que vai acontecer agora, né? O que vai acontecer é que eu vou estar fazendo, né, esse tipo de avaliação, só que agora eu forneço para alguém, né? Então, alguém vai ficar com isso aqui e vai acompanhar a sequência de perguntas e vai ver se a resposta do colega mereceu mais para cima, para o meio, para baixo, tá? E ele depois vai ter um espaçozinho para justificar alguma coisa, fazer algum comentário dele sobre onde, que parte da avaliação foi positiva ou não, tá? Antigamente a avaliação de vocês era essa aqui. Aí o que acontecia, né? Acontecia que muitas pessoas a gente divide em descrição geral, né, que é o que a gente tentou fazer ali, mas que agora a gente desceu. Lá nos outros pontos não vai ter isso, a gente vai estar parado no local que eu avisto, ou no máximo eu ando assim e já vejo, né? Não tem nada de escalada não. A questão da corda, né, não acho que... Tudo bem, você leva, né, mas eu acho que não vai precisar, né? Então a gente parte, a prova tem 4 pontos, né? A parte geral, que o cara situa isso, relaciona a intemperismo. A morfologia, que é o quê? Cor, textura, estrutura, consistência, serosidade e agente cimentante, tá? A química, tá? Que a partir do mineral de argila que ele acha que predomina, né? Ali ele vai discutindo pH, alumínio, CTC, né? Como é que está a transformação da matéria orgânica, como é que está, né, a resistência desse solo mudar o pH, se os adubos vão se perder, se não vão, que tipo de nutriente que perde, se perde cálcio, se perde ânion, a gente passa pela química. E às vezes a gente pergunta alguma coisa física, né? Ligada à infiltração da água, retenção da água, dificuldade de penetração de raízes, compactação, etc. e tal. E a gente chega na última parte da avaliação, pergunta sobre o mecanismo e processo. Eu hoje vou estar treinando para ver o quanto que eu vou ter que cortar. Provavelmente hoje eu exceda 30 minutos, mas a minha intenção é calibrar uma prova para 30 minutos de pergunta e resposta. Então, ainda mais para a turma de vocês, que é uma turma pequena, que participou, que acompanhou, o pessoal que está indo realmente está interessado, né? Eu não acredito que vai acontecer aquela questão de eu perguntar um negócio, ela ficar né, esperando alguém soprar ou dar um brancão. Porque se der esse brancão, a gente passa para uma outra. Mas a pessoa não pode repetir esse branco várias vezes, porque aí não tem jeito, né? Aí vai começando a, né, o colega que está avaliando ele é obrigado, né, a começar a encher isso aqui de 0 ou de algum código que diga que a nota é ruim, tá bom? Então, como a gente acredita que isso não vai acontecer, hoje o avaliador vai ser muito útil. Se inclusive quiser ter mais de um avaliador, seria bom, né? O avaliador vai ser muito útil aqui para mim em ver se alguma parte eu carreguei muito. Ó, professor, você perguntou química demais. Olha, você perguntou muito da parte de inicial, do material de origem, do relevo, etc e tal. Olha, você só falou de infiltração de água, né? Não, essa parte da parte final demorou muito. Então vamos tentar reduzir isso, tá? E aí eu hoje vou ficar com isso aqui e estaria tentando parar aqui com vocês e eu preencher isso aqui. Isso aqui é o que eu levo para dentro do ônibus depois e vou preencher, diferente do que vocês faziam. Aí quando isso ia para vocês nos outros anos, o colega coloca muito no lado assim, fulano foi muito esforçado, fulano estava abalado psicologicamente, fulano estava nervoso. Isso não dá nota, né? Como é que eu vou avaliar? Bom, estava nervoso, mas respondeu. Depois de 3 tentativas que o professor fez, ele finalmente acertou. Quanto que isso vale em número, né? Então, nós vamos inverter os papéis. Vocês vão botar números, tá? E pensem que isso aqui vale nota também para vocês. E eu vou ver a subjetividade da coisa, tá? E vocês podem, inclusive, chegar na avaliação. Professor, você acha que eu estou entre quanto? Estou entre 7, 7,5?
Estou entre 8 e 8,5. Ah, não, eu tirei mais de 9. Eu sei que tem muita gente que blefa comigo para poder, né, ver até onde o professor cede, né? O professor costuma ceder, tá? Mas eu posso tentar, no final da avaliação, até porque eu tenho que chegar dia 5, no dia 6 eu tenho que estar lançando as notas de vocês para corrigir correndo a avaliação da outra turma, que é o último dia de entregar a nota. Então vocês vão estar voltando da viagem, já tendo uma ideia quanto vocês vão enfiar naquela planilha lá, para ver para onde vai a média de vocês. Beleza? Por isso que eu vou ter que, quem desistir, se quiser ter um direito à nota, vai fazer isso antes na prova do saquinho. Tá bom? Então, tem uma pessoa que eu estava sonhando hoje em estar avaliando, tá? No bom sentido. Thaís, é você, eu queria avaliar você, tá bom? E eu queria que alguém que veio comigo no carro, que já veio ouvindo os bizu, fizesse avaliação. E como essa avaliação, eu também estou sendo avaliado, quanto tempo eu gastei aqui nessa discussão, eu quero ver se, né, se ali dentro do pessoal que estava comigo no carro, 2 pessoas avaliam, né? Então, pode ser o Fernando e o Rodrigo? Ou você queria filmar? Então vai, a Ana gosta mais disso, tá bom? Então tá aqui, tá bom? E eu vou tentar seguir esse roteiro, porque eu já faço há muito tempo, né? Se eu estiver pulando alguma coisa, Ana e Fernando, vocês me chamem a atenção. Então, Thaís, você bem tranquila, você começa por onde? Lá em cima você já viu, é uma parte que você estaria. Você vai pegar a faca, o martelinho pedológico, e vai tentar separar os horizontes do solo, e vai colocar aqui nessa forma, tá bom? E me ajuda a colocar isso aqui depois, tá bom? Então você vai coletando lá, a gente te ajuda, não tem problema, e você bota aqui no fundo branco, para ficar mais fácil fazer a separação. Tá bom? Muito bonito, Eu achei que você estava contra. Acabei de ler. E é bom que você tire umas dúvidas que você estava tendo na prova escrita. Vamos ver se você já mata aí, tá bom? Aí chegou a aluna. Então, gente, não tem problema nenhum ajudar. O que a gente não vai tolerar mesmo é você soprar. Então, a hora que ela pegar o material, ela vai passar para mim, eu trago o material e vou colocar aqui, tá bom? Essa parte aqui, a gente já marca o tempo. Vamos ver se cada aluno consegue fazer uma separação de horizontes mais rápida, né? E aí depois, hoje, com as falhas da Thaís, a gente vai aprender se ela usou a ferramenta para separar os horizontes do jeito adequado ou não, a gente comenta depois. Então vamos lá, passa para mim que eu vou colocando lá para você. Tadinha. Vai chegando e vai dizendo depois do que é, tá bom? Ó, esse é o primeiro horizonte que ela separou, tá bom? Depois ela vai vir aqui e vai ter que texturar isso. Isso, ela precisa do martelo pedológico, porque ela já sentiu alguma diferença aí. Beleza, isso aí, tá bom? Rodrigo, fica de olho só nessa faca aí pra não sumir, tá? Teve uma vez aqui que eu perdi, depois tive que vir aqui cavar pra sempre. Isso, dona. Vai, Me ajuda? Compactado? Pode ser. Já tá nervosa, ainda não consegue, eu não tô falando. Olha o jeito que ela tá tentando cavar aqui, precisa entender depois da resposta. Aí, cuidado com a faca, caiu aí do lado do seu pé direito. Ó. Ó, vamos ver aqui se ela está separando legal, né? A princípio vocês estão vendo que a coisa está indo bem. Tá. Ainda continua naquele. Ela trouxe mais material do mesmo horizonte. Daqui a pouco a gente pergunta para ela que letra que é esse horizonte aqui. Tá bom? Isso, de vez em quando. Bom, não posso falar.
Olha o jeito que ela bateu a marreta aqui nesse... Não, mas é porque a cor não é definida, entendeu? Por isso que eu acho que é organocê. Porque você vê muita variação de cor. Mas eles estão no mesmo nível, então é um só organocê. Posso dar a dica pra ela, senhor? Não, não. Não, você não pode. Ela já viu. Para você só me confirmar para a gente começar logo ali, se tem alguma coisa a mais que você queria coletar em relação àquele outro torrão, tá? Então, se quiser usar a faca, se quiser usar o martelo, às vezes, gente, quando a gente percebe que pode dar alguma dificuldade, a gente dá uma ajudinha até onde que, né, não entrega também tudo de bandeja, tá? Pronto. Bom, antes de começar as perguntas, né, eu queria que você texturasse os horizontes. Aí depois eu vou para aquela parte que é a descrição geral da paisagem, converso com você para a gente entrar nisso aqui. Como você acabou de coletar, para não esfriar, já coloca na mão e faz uma avaliação, né, pelo menos da textura. Posso usar uma coisa antes? Pode, isso aí. Pode usar. Ela já vai dar uma picetada lá na... Tá? Vai jogar o pissete, que não é pissete, que é uma garrafinha com furinho, né? Vai jogar a água ali para ver o que acontece com a água ao longo do... Tá? Corre, mas absorve muito rápido. Olha, isso, quem fez isso no trabalho sabe que isso ajuda. E aí, como essa garrafinha é melhor de trabalhar, quando acabar a gente abastece você aí, tá bom? Fazer já falar do seco, úmido e molhado? Eu quero que você texture. Eu sei que quando você texturar, você botou na mão, tá seco. Ou não, tá mais ou menos, né? E você vai fazer uma outra propriedade morfológica só pelo fato de você molhar. Eu não quero a resposta ainda. Você vai você mesmo fazer e os colegas vão assistir você fazendo aí. E caso alguém queira, né, tem garrafa, tem água para lavar a mão. Caso alguém queira fazer paralela a Thaís aqui, mesmo que eu não vou perguntar para essa pessoa, pode fazer para aprender, tá? A gente vai acreditar no que a Thaís falou e depois eu vou fazer questão de mostrar isso, tá bom? Professor, primeiro vai seguir esse roteiro aqui, então o senhor vai perguntar a pedofora. Então eu vou começar daqui. Tá, eu vou deixar isso aqui. E que primeiro eu estou deixando ela examinar o perfil, e aí a hora que a pessoa termina de texturar, fazer a avaliação, aí ela fala, estou pronto. Aí vamos lá, aí começa a pergunta. Lavou a mão de um lugar para o outro? Não. Tem que lavar? É bom, né? Você ter certeza que... Assim tá bom. Tá bom, tá bom. Quando acabar, me fala. Tá mais ou menos. Vocês a olho nu já estão percebendo alguma coisa aí, quem está com o ângulo divisado aqui para Thaís, mais fácil, tá? Quebra bem o torrão, viu, gente? Quando ela for fazer isso, destrói mesmo o material. E não economiza não, bota uma quantidade de material que cabe bem cheio na palma da mão. Tá? Bolinho mesmo. E tem gente que pega assim, vou texturar, e pega assim e fica fazendo isso. É difícil. Esse aqui já tá vendo. Olha que legal que aconteceu ali. Vamos ver depois como é que ela conta isso pra nós. Tá? Agora vamos botar mais água aqui. Dá um auxiliar aqui, abre essa garrafinha. Não, professor, coloca só a tampa. Deixa eu botar mais água pra você. Professor. Ela cabe aqui? Mais prático, né?
Já aconteceu isso. Posso falar? Quando é difícil sair da manhã, segunda vez. Eu tô pensando, Ai, que gel. Mas quase a mesma coisa. Bem difícil. Um pouco difícil. Botou esse material seco na mão? Pronto? Percebeu, guardou pra você, daqui a pouco a gente conversa, vamos Eu começar posso, aqui. deixa eu perguntar, mas eu posso, no meio da avaliação... Eu querer faço a tocar? pergunta, você dizer, peraí professor, eu vou tocar nisso aqui de novo. Pode. Esses atrasos às vezes acontecem, mas eu vou tentar, né? Vamos passar de meia hora. Mas hoje com a Thaís eu vou passar de meia hora, porque é a primeira vez, tá? E acontece isso, gente. Talvez o primeiro cara que fizer prova, na quarta-feira que vem, eu levo um tempo maior. O segundo já a tendência a ser menor e por aí vai. Tá bom. Então vamos lá, vamos primeiro conversar aqui, né? Eu queria que você me falasse, né? Como que esse relevo está te dando alguma informação, relevo desse local, te dá alguma informação sobre o grau de desenvolvimento do solo. Pelo que a gente observou lá em cima, Lá em cima, tá? ele tem um relevo suave e ondulado, porém ele é convexo com alguma parte côncava. Alguns locais ele era côncavo. O grau de desenvolvimento é alto também, que dá pra ver pelo perfil do solo. Tá, mas assim, antes de ir pro perfil do solo, né? Compara isso com outro solo que a gente conhece. Por exemplo, aquela parte baixa de Goiânia e essa parte aqui. Onde que o desenvolvimento é maior? Se for comparar com o da Agro-Centro-Oeste, por exemplo, né? Isso. O grau de intemperismo maior é lá. Ah, tá. Porque o grau... Não que eu não sei como... O que que aconteceu? Por que que o relevo aqui dificultou o intemperismo? Agora... Ai, o professor me pegou. Essas coisas é tão lógico, né? Como é que é a transformação da rocha aqui? Ela é menor do que lá, Menor que lá. tá? Então, quem é que está participando da transformação da rocha de forma mais intensa lá do que aqui? Eu sei que eu estou te empurrando aí, porque essa eu não poderia repetir, essa pergunta. Os agentes do intemperismo lá que ajudaram maior é a água, né? Por que que aqui você tem menos água participando do intemperismo desse solo? Devido ao relevo mesmo. Então o que que acontece com a água aqui? Quando ela bate, ao invés dela entrar infiltrar de uma vez, ela não consegue devido ao relevo estar numa parte um pouco mais alta. E lá, não é tão ondulado, né? É uma parte um pouco mais plana. A água da chuva, ela bate e consegue penetrar mais facilmente no solo. Olha. Você encontrou presença de alguma coisa que indicasse que o material de origem está próximo desse solo? Lá, mais embaixo. Tá. E isso significa o que em grau de desenvolvimento do solo? Que o intemperismo ainda está ocorrendo e que ele não é um solo tão desenvolvido quanto o solo. O que você consegue perceber na vegetação daqui comparado, por exemplo, das áreas mais planas lá da agronomia? A vegetação aqui é semi-caducifólia, ela não se perde toda. E aí dá pra perceber também pelo depósito das folhas, que aqui é um agente até um pouco atuante. Não tão quanto lá, porque lá é... Tá. Porém, essa vegetação está te dizendo que o solo tende a ser mais evoluído e menos fértil ou menos evoluído e mais fértil? Entender de novo, peraí. Vamos ver se você entende a pergunta. Se a vegetação ela tende a ser menos evoluída, porém mais fértil, ou se ela é mais O que a caducifolia no cerrado indica pra gente? maior acúmulo de matéria orgânica. Tá, mas tem outra coisa também. A vegetação caducifólia, essa vegetação aqui, ela tende, no período chuvoso, a ser mais exuberante ou menos exuberante do que a outra? Menos exuberante. Não, mais. No período chuvoso. Período chuvoso. Sim, mais exuberante. A gente vai ter um pouco dessa dificuldade, viu, gente? Porque
a gente está vendo a vegetação voltando à tona, né? E tem locais que eu acho que ainda não choveu, então a gente vai ver realmente a área caducifólia. Então a caducifolia, quando volta, né? Olha o xixá botando folha nova ali, tá? Então, embora a gente tenha xixá em área, né, de baixa fertilidade também, mas isso aqui já é um indicativo de solo menos intemperizado, certo? Bom, última pergunta, né? O fato de você não encontrar, a gente não ter encontrado ali muita erosão, o que isso está indicando para você aqui com relação à evolução do solo? Não ter tanta erosão, a água da chuva ela consegue, de certa forma, não levar os nutrientes do solo e de certa forma, deixando o solo um pouco mais líquido. E com a erosão ela leva tudo. Tá. Nesse caso aqui, já que não tem erosão, significa que esse solo, né, provavelmente ele está num grau de evolução mínimo, ou ele tem um certo grau de evolução para isso, para poder deixar a água atravessar ele? Ele tem um certo grau de evolução. Pronto, essa parte aqui, né, já vimos. Então, se eu esqueci alguma coisa, provavelmente numa outra prova, num outro ponto, a gente volta. Vamos então agora mostrar para mim, você vai agora com a faca ali. Tá. Esse clima, né, daqui, né, de ter duas estações bem definidas, né, e se lá está a 700 metros, aqui eu subi, né, esse clima pode, né, influenciar em que no intemperismo? Por aqui está uma parte mais alta, então pode ser que aqui, durante o período chuvoso, o intemperismo seja menor. Tá bom. Porque na seca fica difícil comparar. Perfeito. Agora você vai com a faquinha ali e vai apontar para mim ali. Olha, professor, eu acho que esse aqui é o horizonte tal, 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 tal. Sem justificar por enquanto, tá bom? Então você vai mostrar, ó, aqui é esse horizonte, aqui é esse, aqui é esse, aqui é esse, você fala aí. Tá? Por esse é o horizonte O, que é o da matéria orgânica. Só que ele, aí aqui, pra mim, é o horizonte A. Aqui o A com B, que aqui tem um desenvolvimento, assim, uma transição, porque aqui começa uma cor um pouco mais clara, aqui começa a ficar um pouco mais escuro. Tá. Aqui seria o horizonte C. Mostra até onde vai o que você chamou de B, até onde começa o que você chamou de C. Você até já deu algumas justificativas aí, né? Aqui o horizonte começa por aqui, o horizonte B, e acaba aqui. Tá. E aqui começa o horizonte C. Tá. Bom, então para você tem O aí, né? Tá. Então vamos só corrigir um item aqui da sua, né, colocação, né? Se você pensar que aqui você tem raiz, né? Para você puxar o material, esse material que está aqui na sua mão, ele é só orgânico ou tem material mineral também? Também tem material mineral. Então você muda a sua avaliação para passar a chamar essa região aqui de quê? Tá? Não está errado dizer que tem O não, tá? Mas ó, Thaís, é isso aqui, ó, tá? Tá solto. Você está percebendo que a gente tentou, o melhor jeito que foi possível, né, cavar e encontrar alta atividade biológica, mas eu encontrei material mineral. Olha lá o material que você me passou, né? Então aquele material que você me passou, olha lá para baixo, né? Aquele material é A, tá? Se você quisesse me passar O, você iria só simplesmente pegar isso aqui e colocar ali, tá bom? O é sempre desse jeito, tá legal? Então, se isso aqui é A, né? O que é isso que você começa a ter aqui, tá? É transição, é B, o que é? É cupim, tá? O que é isso aqui? É uma transição de A para B. Uma transição de A para B. E esse aqui B... é o B mais profundo. E o que está acontecendo aqui? Tá. Você viu aqui? A estrutura... Isso é estrutura? Não, é Isso pedra. é solo? Não. É pedra. Pedra aqui na nossa disciplina a gente chama de rocha, né? Então se eu encontrei rocha aqui, isso aqui é B? Não. Então o seu B, ó, a partir do momento que você encontra já uma grande quantidade disso, cadê o martelinho? Repete.
assim que o bicho Se vai, tem né? rocha, não é B. Outra aqui, né? Isso aqui já começa a não ter cara de B, né? E aqui você tá certo, aqui isso aqui é C. Por que isso aqui é C pra você? O que você viu aqui? A cor. A cor. O que mais que você percebeu aqui? Que faz ele virar, né? Que fez você chamar ele de C. Tem alguma coisa que você pode me dizer que você, usando as ferramentas, você definiu, ó, saí de B, tá? E entrei em C. O que é que aconteceu aqui? Aqui eu tive mais dificuldade para tirar ele daqui. Isso vai ter um nome ali embaixo, né? Então Até aqui que eu foi tava falando. muito mais fácil cavar. Não tem nem... Você pode me dar uma explicação por que C foi muito mais fácil de retirar daqui e B foi mais difícil? Fala mais alto. Aqui eu tenho mais... Pode falar em relação à água? Pode falar em relação a alguma coisa que está dentro do conteúdo da matéria, tá ótimo. Aqui a estrutura ela é mais fechada. Ah, estrutura fechada, tá, depois a gente melhora essa palavra, mas tá valendo. E aqui o que aconteceu com a estrutura? Ela está totalmente solta. Tá bom, tá valendo, tá bom? Então, já que ela começou a usar palavras de morfologia, e a gente fez uma correção na separação dos horizontes, né? O que você me chamaria aqui como em relação à profundidade? Isso é um solo muito profundo, medianamente, muito raso. Como é que você chamaria isso aqui? Mediano. Mediano, tá? Qual é o... Ó, tô já dando uma dica para ela. Qual é o maior horizonte desse solo, pelo menos até esse momento que a gente cavou aqui? Até agora o B. Até agora é o B, tá? Isso vai ser importante lá para baixo. Então vamos descer pra gente discutir. Professor, a morfologia. fala os horizontes. Não, olha só, Ícaro. Ela não está errada de dizer que tem O, ela só me mostrou o O errado, tá? O O realmente é uma influência do homem aqui. Não precisava ele estar aqui não, tá? Talvez lá no pasto não tenha, né? Então isso aqui é O. Esse material escuro, ó. Esse material escuro e ó, que a faca retira com muita facilidade é A, tá? Essa região aqui está muito diferente. Então essa região aqui é uma região de transição que eu vou ver depois que ela texturar, se isso aqui já está com muita influência de B ou tem alguma influência de A. Está muito mais para BA, tá? Toda essa região aqui que tem essa cor, que ela vai me dizer o que isso significa, é B. Cheguei nessa linha de pedra aqui, ó, tá? Que, olha só, isso aqui que a Thaís fazia, ela precisava usar, né, o martelo pedológico para quebrar, deixou de precisar. Aí aqui ela só, tocando a faca, ó, ela desmanchava aquilo que ela já falou que não tem aqui, que é a estrutura. Então aqui eu posso ter um tipo de C, aqui eu posso ter outro C, aqui eu posso ter outro C, tá? Por quê? Da linha de pedra para baixo é Da linha de pedra para baixo é C. E essas pedras são petroclentitas. Vamos ver depois, vamos deixar ela falar, tá bom? Professor, mas a região de transição pode ser grande assim até quase o tamanho do B. Pode. Aí é que entra um outro horizonte aqui que a gente não sabe, eu vou perguntar para ela, porque ela que texturou, eu não texturei. Então vamos lá, Thaís, a gente começa a morfologia por aquilo que o olho mais vê, a cor, né? Então, o que você pode me dizer, o que essa cor aqui, que cor é essa, que essa cor está me dizendo? Posso falar no Gente, do jeito mais os dois que estão na avaliação, eu vou tentar enxugar isso aí, tá bom? direito, não de acordo com a carta de mão. Não vou te perguntar se qual YR que tá, não. Agora eu posso estar com a carta de Mansion no dia, e eu abro a carta de Mansion para a pessoa e diz assim, vem cá, você acha que essa cor está em que página? Aí o cara rapidinho ele vai na carta de Mansion e vê, a carta está na cara dele, tá? Não tem problema não. Então sem carta de Mansion, que cor é essa? Vermelho. Isso é um vermelho. O que isso significa, Thaís? Presente de minerais de ferro, Presença de ferro. Que ferro é esse? ferro oxidado. Ferro oxidado, né? Então eu estou perto ou eu estou longe do lençol freático, Thaís? Eu sou longe. Estou longe do lençol freático. O que aconteceu com a cor vermelha aqui, Thaís? Por que ela mudou, né? Ela não está tão evidente. Na água não tá chegando. Não tem ferro Não tem uma quantidade de ferro. que possa dar cor pra ela. Tá, mas o ferro está totalmente ausente aqui? Não, tem Não. alguns fragmentos de... Você viu alguma coisa lá em cima que pudesse denunciar que tivesse ferro? Quando faz a coisa ali, dá pra ver a presença de ferro.
Você viu o pigmentozinho Os pigmentos vermelhos. Mas na rocha que estava lá em cima, que cor que era? Ah, você tem ela aí? Ah, isso aqui é uma menina preparada aí, ó. Como é que você nessa rocha vai me dizer, professor, eu sei que tem algum ferro nesse solo por causa disso. Mostra pra mim nessa rocha onde é que está o ferro. Eu acredito que ela é uma rocha ígnea. Hum. E aqui eu vejo a presença de minerais máximos, que é a presença de ferro e magnésio. Como que você bate o olho e vê isso? Através de quê? Da cor? Através da cor. Que cor é essa que tem que estar aí, que ela indica a presença de ferro na rocha, não no solo? São as cores mais escuras. Cores mais escuras. Ponto final, tá bom? Isso aqui tudo bem. Essa rocha aqui, tá? Já que a gente não foi fundo, né? Por que ela não é ígnea, Thaís? Porque lá em cima a gente mostrou que ela está bem estratificada. Mas você vê presença desses minerais aqui. Agora ela é uma rocha totalmente podre, difícil de desmanchar. Então ela não é ígnea porque nas rochas ígneas os cristais se organizam muito perfeitamente ao redor de toda a rocha. E lá eu mostrei alguns pedaços, né, maiores, que essa rocha ela mostrava assim em bandas, em camadas, né? E se ela não se quebra com tanta facilidade, entre uma sedimentar e uma metamórfica, nesta região aqui, próxima a Goiânia, o que você ficaria? Com a sedimentar ou a metamórfica? A sedimentar. A sedimentar é muito fraca, tá? A sedimentar ela teria se rompido completamente. Ela seria uma rocha que você pega, ela desmancha na mão com muita facilidade. Então, não está errado dizer que pode ter rocha sedimentar, mas aquela rocha que está lá é metamórfica. Por quê? Porque ela tem estratificação em camadas. Essas camadas de minerais, um pretinho, um branquinho, um vermelhinho, Mas é porque, um pretinho, um branquinho. olhando nessa... Nessa daqui não, tá bom? Mas lá em cima a gente mostrou isso para vocês. Mas tudo bem, isso aqui foi um parênteses, viu? Vocês estão avaliando. Vamos para a segunda propriedade morfológica, quando a gente passa de cor. Vamos para a textura. Então vamos lá, Thaís. Aconteceu alguma mudança de textura ao longo dos horizontes? Peraí, Vamos ver se ela primeiro sintoniza o que é textura na cabecinha dela. Porque quando está sobre avaliação, a pressão é danada, né? Textura... O que é textura? Meu Deus, A pessoa bota na mão e coloca água. Ela coloca água para destruir a estrutura. Quando ela destrói a estrutura, ela percebe o que na mão? Nessa daqui ela não tem dificuldade não tem tanta dificuldade, então Isso que você está falando é outra propriedade, é estrutura. Quando a pessoa destrói o torrão na mão, tá? Aqui até seco dá para perceber. Quando ela destrói o torrão na mão, é porque ele está querendo separar. Quem que ele está querendo separar aqui para sentir no tato? Quem que nós estamos separando quando a gente pergunta? Qual é a textura desse solo? argiloso. Então caiu a ficha? Caiu. Então vamos lá. Mudou a textura desse solo daqui para cá? Mudou a textura do solo. Então o que você percebeu aqui de textura daqui para cá, Thaís? Aqui ele tem um pouco mais de presente é um pouco mais argiloso aqui. E pra cá ele já é um pouco mais, se sente um pouco mais de areia nele. Mas não foi isso que eu vi na sua mão quando chegou aqui não. Não, mas daí aqui ele estava bastante argiloso. Aqui bastante argiloso. Então você tem areia e aqui você tem argila. E lá silt. E lá silt. Por que você percebeu o silt aqui? Quando você bate a mão. No seco? No seco. Tá. Então você viu que você tem silt aqui, né? Tá? Esse solo que está aqui, era de se esperar uma grande quantidade de silt aqui? Era? Não. Não por quê? Porque esse aqui era para eu esperar uma grande Esse silt que você encontrou aqui nesse horizonte, é comum encontrar aqui em grande quantidade? Não. Não é comum, tá bom? Então, por quê? Porque qual é o horizonte mais desenvolvido desse solo? O B. É o B ou o C? É o B. Silt é uma partícula que indica o quê? Pouco desenvolvimento ou muito desenvolvimento? Pouco. Então eu não encontro tanto silt aqui. Então a partícula que você encontrou mais aqui foi argila, tá? Bom, aí eu sempre peço, nessas propriedades morfológicas, vocês viram na cor, eu pedi para ela relacionar com água, tá? E vamos ver se ela liga a clima. Quando falar de textura, já que ela percebeu que tem mais areia nesses dois primeiros, principalmente nesse, porque aqui, talvez essa matéria orgânica dê uma sensação no tato dela de alguma coisa que não era áspero, né? E aqui foi um pouco mais áspero, né?
Mas se aqui você tem mais areia e aqui você tem mais argila, o que vai acontecer com esse solo de um modo geral se aqui você tem mais argila e aqui você tem menos? Prática, parte prática de uso desse solo. Aqui ele vai ter uma certa dificuldade para entrar água, mas não tanta. E quando ele passar por aqui, ele vai passar rápido. Tem certeza que se ele é argiloso, que vai passar aqui, vai passar rápido a água? Não, agora já Você não... viu ali que cor que tá? Você jogou água no pissete ali, né? Tá? Lá em cima, que só tem folhas, e lá, aqui embaixo, que tem uma quantidade maior de silt, que está perto do material de origem, né? Qual dos três está segurando mais a água? O B, né? Por quê? Tem a ver com a textura? Sim. Tá. Então vamos para a estrutura, né? Fala um pouco da estrutura que você encontrou aqui, da estrutura que você encontrou aqui e o que você está encontrando aqui. Aqui ela é firme, mas não eu consigo desmanchar os torrões com uma certa facilidade. Vamos corrigir. Você estrutura, você já usou a palavra firme para estrutura. A palavra firme não vem para a estrutura. A estrutura eu estou querendo saber o quê? O que é a estrutura de solo? Ou se são blocos. Isso, então vamos lá. Então esquece o firme por enquanto, tá? Não está errado não. Mas esquece o firme por enquanto. Ó, vou até pegar o material que você fez aqui, tá? Isso aqui vai usar daqui a pouco. Então, o que é que você percebe de estrutura aqui? Como é que é essa estrutura? Qual é a diferença para essa? Essa aqui são blocos mais, quer dizer, são angulares. Porque eu não lembro todo. Passa aqui, o que eu falo para vocês aqui quando mexe com estrutura, né? Abana, volta, dá uma esfregadinha, vê o que predomina, né? O que predomina aqui? Como é que você metia a faca lá, o que vinha aqui? Não, aqui, quando eu faço isso, quase não tem uma estrutura. É que eu não lembro todas elas. Eu sei, mas essa tá bem típica aí, tá olhando para você e tá dizendo, como é que eu sou? Como é que ela está se mostrando aqui? Solta. Não, o solto, tá? Seria muito forte. Se tem um pouco de matéria orgânica, se ela tivesse solta, a gente triscava com a faca, descia tudo, né? Ela foi fácil de desmanchar. Esse fácil de desmanchar é a outra propriedade morfológica que está aqui. Esse aqui, o que aconteceu? Quando você colocou na mão, tá? Você apertou, qual foi o formato de agregado que permaneceu aqui? Pois é, a palavra que eu não lembro. Granular. Isso é grânulo, tá? Então tem grânulo e não está errado você dizer solto. Sabe por que dá uma impressão de solto? Né? O que tem aqui em grande quantidade nessa textura aqui que deixa ele mais solto? Areia, né? E aí quando você pega agora aqui e aqui, né? Eu vou pegar mais material aqui para você. O que você percebe, tá? Olha o que eu tenho que fazer para pegar o material. Ó, o que eu tenho que fazer para pegar o material. Ó, o material que eu peguei lá na mesma camada que você. Olha o que acontece. Olha aqui como é que vem o material. Olha eu abanando. Que estrutura é essa agora? Angular. Como é que é o nome dessa estrutura? Bloco. Grânulo passou para bloco. Arenoso ou, né, textura média, porque ela sentiu que tem argila aqui também, passou para argiloso, tá certo? Você percebeu? Blocos. E o bloco aqui, comparado com o bloco lá daquele solo do Agro Centro-Oeste, como é que ele é? Angular. Ele tem mais ângulos, tá? Não tá o angular mais bonito que não. Na viagem vocês vão ver uns blocos angulares show de bola, tá? Mas esse aqui da Thaís está muito mais angular, tá? Tá muito mais angular. Então, Thaís, né? E essa região aqui ficou o quê, né? Ficou numa situação intermediária, mas também dá para dizer que ela também está formando o quê? Bloco. Por isso que ela não dá para chamar de A. Isso aqui é mais um BA do que o A, tá? Quando você texturou isso aqui, Thaís, eu não texturei, tá? Você sentiu muita presença de argila? Ou não? Um pouco, não tanto. Não tanto, né? Eu vou dizer depois porque eu não quero complicar, porque isso aqui não está típico, eu mostrei isso na sala. E aqui não é uma região que dá para correr isso bonito, né? Seria o horizonte E, ou E, né? É um horizonte que não tem nem característica disso, nem disso. Mas ele não está típico não, tá bom? Então eu não colocaria isso na avaliação da Thaís, tá certo? Essa estrutura aqui e essa estrutura aqui, o que isso aqui significa em termos práticos de uso de solo? O que essa estrutura te diz
sustentação de planta é melhor, que a raiz vai conseguir penetrar e se manter. E o que acontece com essa estrutura aqui se a gente tirar aquele capinzal ali? O que acontece com esse solo que tem essa estrutura aqui se a gente tirar aquele capim? Mas daí essa parte do capim seria a parte do horizonte, ó, ela vai ficar limpa, ela não vai ter nada. Vai ser mais difícil para segurar qualquer planta, ela vai ficar exposta. Tá. Só que você sabe que ela é mais escura porque ela tem mais matéria orgânica. Então se eu tiro o capim, diminui a matéria orgânica. O que vai acontecer com essas partículas aqui que estão agregadas num agregado muito pequenininho? Esse agregado pequenininho, ele vai se manter ou ele vai se separar? Vai se separar. Então, veja o que vai acontecer aqui. Uma estrutura que é pequenininha e você pensa que ela está solta, ela vai ficar literalmente solta. A palavra solta, Thaís, tem a ver com qual propriedade morfológica que está faltando a gente falar aqui agora? Consistência? Isso, beleza. Então vamos para a consistência aqui. Comenta o que aconteceu com a consistência daqui para cá. Quando seco? Joia, começa quando seco, que começa bem, tá? Aqui a consistência, ela foi solta, né? E eu não tive tanta dificuldade para romper ela. Não vou tirar ponto de uma situação dessa, mas o solto, vocês vão ver que o solto é muito mais do que isso que a Thaís sentiu. Então o que vem depois do solto? Porque a gente aperta um pouquinho. O solto seria uma areia? Isso, o solto seria uma areia. Olha, bota areia nisso. Aqui tem bastante, mas tem um pouquinho de matéria orgânica que está ajudando. Ó, tá vendo, Thaís? Se eu apertei, ficou, grudou alguma coisa. Então depois do solto, mas uma consistência seca muito fraca ainda, né? A gente usa a palavra macio, tá bom? Então esse solo é macio quando, né? E aqui, quando seco? É firme, muito firme. Firme a gente usa para um outro estado de umidade. Então, se isso aqui tivesse completamente seco, né? Ele tem, né? Aqui dá para perceber isso, né? Aqui não está 100% seco porque choveu nesses dias. O que você está percebendo quando isso aqui seca? Isso aqui vai ficar como quando seca? Duro. Duro é a palavra, né? Aí você bota um pouco de água, não esse tanto aqui. O que vai acontecer com a consistência úmida daqui para cá? Aqui quando ela ficar úmida, ela já começa a moldar na mão. Aqui nem tanto, ela só desmancha. Só vai desmanchar. Tem que fazer uma certa pressão? Tem. Tem. Como é que é o nome dessa consistência úmida aqui? Você já falou esse nome e eu falei, agora não. É porque tem um momento da gente, a gente pergunta uma coisa, né? Eu falo para falar do Corinthians, o cara fala do Flamengo, aí não pode, tem que esperar a hora, né? Então, cada um numa hora, né? Então, essa consistência úmida, ela tem, né, uma certa firmeza, ela é firme. E aqui, se ela não é firme, ela é o quê? Qual é aquela palavra que a gente aperta com umidade e ela desmancha? Friável, tá? Agora vamos para as cobrinhas que você fez aqui. Eu não lembro cadê a última aqui. Não, ela já está toda, tá toda aqui, né? Tanto. Então, o que aconteceu com a consistência molhada daqui para cá, principalmente? Aqui eu consigo moldar com mais facilidade do que aqui. Aqui, quando eu coloquei ela molhada, ela... Ó, eu também conseguia fazer a cobrinha, mas... Qual que suja mais a sua mão? Essa, por causa da argila. Então, como é que a gente chama isso? Que essa consistência aqui, essa quantidade de argila... Pegajoso. Pegajoso, tá certo? E esse daqui que tem silt, se você tivesse que moldar ele, o que aconteceria com ele? Ele adere muito na mão? Vai emporcalhar muito a sua mão ou menos do que esse? Menos. Menos. Então, mas esse tem uma característica aqui quando a gente tem uma grande quantidade de silt. Ele faz o quê? Ele também suja muito. Tá, mas ele molda na mão, né? Então ele molda na mão, normalmente, esses horizontes C, que tem uma grande quantidade de silt, ó, que não confere a ele uma estrutura definida, né? Uma estrutura muito, né? Aqui o que vai acontecer com a consistência seca, Thaís? A consistência seca, ela... Eu posso falar solta ou macio? Não, solta é uma palavra muito então. drástica, né? Então é muito macio aqui, muito fácil. Úmida, vai ser firme isso aqui? Não, vai ser friável, tá? E molhado, a gente tem uma certa facilidade de, tá? Moldar. Como é que é o nome disso? Plasticidade. Plasticidade, tá? A gente não tem jeito, o professor tem que ouvir essa palavrinha.
Já que aqui você tem muita pegajosidade e plasticidade também, aqui você tem pouca, aqui você tem mais plasticidade, né? O que você pode me dizer que acontece com o uso do solo dessa região que ele tem, né? Mais plasticidade, mais pegajosidade com essa daqui? O que acontece aqui para desenvolvimento de raízes, etc? Aqui neste solo, as raízes elas conseguem, foi quando eu falei, né? Elas conseguem penetrar mais fácil. Em relação ao mecanismo também, quer saber? Não, ainda não. O mecanismo de formação é mais lá para frente. Tá? Eu estou querendo de uso de solo. O que esse solo, com esse horizonte mais pegajoso, vai significar na hora que eu quiser usar ele em relação a essa primeira parte que não é pegajosa? Ou simplesmente o fato de você saber que tem uma região do solo que ele vai ficar argiloso, pegajoso. O que isso vai significar aqui? Tá? Se você botar a máquina pesada, o que acontece nesse solo aqui? Quando molhada ela não vai conseguir trabalhar, porque... Pronto, já é um caminho, que essa pergunta agora já não precisa voltar depois. Então, vamos agora, fechando aqui a morfologia, né? O Ícaro fez uma pergunta, né, Thaís? Se aqui teria algum agente cimentante, alguma ocorrência de plintita ou petroplintita. Você percebeu? A presença de plintita, não de petroplintita. Mostra pra mim então onde é que você... Não, plintita não tem não. Por que não tem plintita nesse solo? Muito bem. O que você vê aqui nesse solo para dizer, ó, professor, aqui é difícil você querer que eu ache plintita. Por quê? Porque aqui tem muito não, ai. Eu tô com medo de errar, o tempo inteiro eu tô errando. Hoje está valendo nota? Não. Tudo bem, fica tudo lá atrás. Por que aqui você não tem plintita? Ele tá de olho aí, ele sabe que você já falou alguma coisa. Por que não tem como ter plintita aqui? Porque eu tô longe do lençol. Você está longe do lençol freático, tá certo? Tá? Então não tem como, tá? Mas, né, poderia ter petroplintita? Petroplintita poderia. Aí tem um colega seu que viu isso aqui, ó, tá? E aí você pode ajudar agora a responder para ele. Se ele podia ficar com essa dúvida também, tá? Olha só quem perguntou e Thaís também, petroplintita, o que a gente viu de petroplintita naquela aula do outro lado do Centro-Oeste, isso aqui. Então, um colega seu viu essa cor avermelhada aqui ao redor disso aqui. Explica para ele agora e para mim, isso aqui é petroplintita ou é um remanescente do material de origem? É um remanescente do material de origem. Por que isso aqui não é petroplintita ainda? Tá faltando uma coisa aí em quantidade maior para ser petroplintita. Ó, quem perguntou, Ícaro, você está certo de dizer haveria possibilidade de ocorrer sim. Mas o que está acontecendo aqui? Aqui não houve ainda uma migração do ferro aqui para dentro. Então isso aqui está muito mais um quartzo puro do que um quartzo com hematita, tá? E o quartzo com hematita não fica desse formato aqui, tá? Ele vai formar mais arredondado ou ele forma, né, esse material menor, tá certo? Mas por que o seu colega teve uma suspeita boa de que esse solo aqui poderia formar mais petroplintita do que plintita? Por que a suspeita dele não é descartada? Ele errou porque precisaria examinar isso aqui, né? O que poderia formar petroplintita aqui? Como é uma região que não tá próxima ao lençol freático. E porque ocorreu o que aqui? Que ajuda a petroplintita a formar? Isso aqui. Só que a petroplintita, viu, Ícaro? Ela vai formar num local que você tem que ter mais quartzo chegando na fração areia. E o que a Thaís encontrou logo aqui? Muita argila, muito silt. Então, para ter a petroplintita, tem que ter um pouco de quartzo para deixar a água escapar. E olha o que vai acontecer com esse solo, né? Eu vou perguntar daqui a pouco como é que fica esse solo no início do período seco, tá bom? Então, outra coisa aqui, esse solo poderia ter serosidade? Serosidade é o brilho, né? É o brilho que ocorre aonde? Em A, em B ou em C? B. Em B, né? Então, tá? Vou te dar aqui um torrão, outro torrão, e aí você vai me dizer, ó, professor, pode ter? Não pode? Não tô vendo? Tô vendo.
né? Não tá vendo serosidade. Não está vendo serosidade. Mas em relação... Mas serosidade é sinal de que tá próximo ao lençol, não? Serosidade é o oposto disso que você está falando. Serosidade é sinal de que eu não posso ter lençol freático perto também não, tá bom? Não dá em horizonte hidromórfico. E esse solo aqui a gente está vendo que não tem a menor pinta disso, tá certo? Essa cor clara aqui não é hidromorfismo, beleza? Então, aqui, Thaís, tá? Eu estou colocando você em xeque, mas a gente tem que caminhar aí com a avaliação. Por quê? Porque esse solo poderia, porque ele forma bloco angular, mas por algum motivo não tem. Então, chance de ter, ele tem, tá? Porque a serosidade é a película de argila, mas você não está vendo isso aqui. Porque você quebra aqui e você não vê nada lustroso aqui dentro, como aquela figurinha. Às vezes, um pouquinho, né? Uma coisa ou outra, mas você teria que calibrar o olho. Quando aparecer serosidade, gente, ela vai estar tão nítida que eu vou fazer questão de chegar para o cara que vai ver isso pela primeira vez e dizer assim, olha só, toma esse torrão aqui e olha isso aqui. Aí o cara já vai saber, bom, eu não tinha visto isso aqui ainda na viagem, isso aqui é serosidade. Aqui no solo da Thaís não tá. Só que em relação àquele solo lá do Agro Centro-Oeste, que a gente chama de latossolo, aqui você tem mais ou menos chance de ter serosidade. Aqui tem mais chance. Sempre mais. Você entendeu o porquê, pode me dizer? Porque, como o senhor falou, a serosidade está normalmente em blocos angulares. Jóia. E lá não formava, acho que... Lá não formava nem bloco nem angular. Nem Bom, formava bloco. morreu. Vamos para a química, tá? Então, ixi, nada. Né? Aqui tu tem que navegar numa boa, né? Então vamos lá. Primeiro aspecto geral, tá? Comparando esse solo com o do Agro Centro-Oeste. A comparação sempre vai existir, tá? Você acha que aqui você está diante de um solo com características químicas melhores ou piores do que do Agro Centro-Oeste? Eu acho que está com características melhores. Melhores. Então vamos começar a falar sobre essas características. Num primeiro momento eu queria que você usasse alguma coisa que você já viu aqui ou já falou para me dizer, eu pressuponho que tenho química melhor ou fertilidade melhor por causa de... O que você viu aqui ao longo dessa avaliação tua, que você vai dizer, ó, eu acho que deve ser melhor por causa de... O que foi alguma dica aí que você teve? Bom, ele tem um horizonte. Se bem que lá o horizonte, a gente não chegou a ver o horizonte C. Ele tem um horizonte B muito profundo. O que a Agro Centro-Oeste está ganhando por questão de infiltração, né? Não chegamos ainda na física. Então, se a gente ficar só com a química, quem é que está mais perto do material de origem? Aqui. Aqui. Então, o material de origem pode me liberar... Está em transformação e liberando minerais para o solo. Pronto. Então, vamos lá. Como é que você acha que está o pH desse solo? Sempre por comparação. Eu não vou dizer, Thaís, eu quero o número. pH 5, quanto, né? 4, quanto? 6, quanto, né? Em relação ao do Agro Centro-Oeste. pH mais alto ou mais baixo? Aí tem pessoa que dá aquela confundidinha, demora um tempo, ligou o tic-teco, vem a resposta, tá? Como é que tá o pH eu acho aqui? que está mais baixo aqui. Eu não tenho certeza que está mais baixo. Se o teu solo é melhor quimicamente, mais baixo significa tá o quê? Mais ácido ou mais alcalino? Está mais alcalino. Não, troca isso na escala da química da sua cabeça. Não, o professor de química vem no seu sonho puxar o teu pé aí, né? Então não tem como, né? Esse solo tem mais hidrogênio ou menos hidrogênio? Mais hidrogênio. Nossa, eu tô confundindo. Então vamos lá, vamos organizar essa química aqui. Quando a fertilidade é melhor, o solo é menos ácido ou mais ácido? Quando a fertilidade é melhor, É. o solo é mais ácido ou menos ácido? É. Menos ácido. Menos ácido. Menos ácido está com pH mais perto de 7 ou mais longe de 7? Então esse solo aqui, em relação ao do Agro Centro-Oeste, está com pH mais alto ou mais baixo? pH é constante de acidez. Certo, mas é uma escala inversa, é um logaritmo inverso. Se eu te dou dois solos, Thaís, isso não aconteceria na prova de vocês. Eu não vou voltar tanto quanto eu estou voltando aqui com ela. Não, Se eu te der dois solos, um com pH 6, um com pH 4, qual que está sendo mais ácido, qual que está sendo mais alcalino? O com 6. É mais ácido? É. Errado, Thaís. Eu tô me confundindo, entendeu? Não, então vamos organizar as ideias aqui. Se a acidez é uma escala inversa de pH,
Quando eu digo para você, tá aí, seu solo está com pH quase 7. Isso é dizer que ele está ácido? Não. Se ele está com 4, 3, 5, ele está mais ácido do que o de 6 e 7. Tá certo? Então, voltando aqui, você acha que esse teu solo está com pH maior ou menor do que o do Agro Centro-Oeste? Maior. Maior. Você acha que esse solo seu tem mais ou menos alumínio trocável do que o do Agro Centro-Oeste? Tem mais alumínio trocável. Não, porque se ele é mais fértil, o alumínio puxa acidez, tá? Esse solo aqui tende a ter mais ou menos base trocável do que o do Agro Centro-Oeste. Base trocável é quem? É Cálcio, magnésio e potássio, beleza, né? Se aqui ele tem maior fertilidade, um pH mais alto, então ele tem uma caixa... Isso, vamos lá, vai pela caixa. O que acontece com essa caixa aqui? É maior ou menor do que o do solo do Agro Centro-Oeste? Eu acredito que é maior do que... Claro que é maior. Se ela é maior e ele está mais próximo do material de origem, e a gente viu algumas coisas aqui que indicam que ele é mais fértil, o que ele está segurando? Ele está segurando hidrogênio e alumínio ou ele está segurando base trocável? Está segurando base trocável. Então ele é eutrófico ou ele é distrófico? Essa é clássica. Eutrofia e distrofia tem que saber. É o B% do solo. Vocês fizeram prova disso? Eu devolvi a prova 2 semanas atrás. Eutrófico ou distrófico? A química não adianta eu filosofar muito com você. Não, senão a gente demora muito. Na hora que você pegar o gancho, é fértil. Você pegou o gancho, é fértil. Então, por comparação, né? Quem é pobre segura o quê? Além de ter, quando você fala da caixa, vamos lá na caixa. Quando a gente fala da caixa, né? Qual é o nome da propriedade química que expressa a caixa de solo? Como é que é o nome dela? Não. CTC, capacidade de troca de cátion. Vamos lá. Eu estou fazendo devagar com ela, mas no outro dia eu não vou poder ser lento assim. Caixa do solo para segurar a cátion. É a caixa que segura a cátion. A gente tem os cátions do bem e os cátions do mal. Os que levam acidez e os que não levam acidez. Você acabou de me dizer que predomina na caixa os cátions básicos. Que são os do bem ou do mal? Do bem. Do bem. Então esse solo é eutrófico ou distrófico? Eutrófico. Eutrófico, porque na caixa ele tem uma chance grande de ter mais coisa boa do que coisa ruim. O coisa ruim é hidrogênio e alumínio. Se eu perguntasse para você, qual é a camada de solo que tem uma quantidade de hidrogênio e alumínio, principalmente hidrogênio, maior? Essa ou essa? B. Então, Aqui eu estou mais perto da rocha. Aqui eu estou formando esse tipo de estrutura aqui, essa argila, tá? Então, o hidrogênio, tá? Ele vem não só, tá? De intemperismo, não. E aqui eu tenho o quê? Uma grande quantidade. De onde está vindo cálcio, magnésio e potássio? Vem da rocha ou vem da folha somente? E da rocha, tá? Então, onde é que você tem mais acidez, hidrogênio nesse solo? Onde tem matéria orgânica ou onde tem menos matéria orgânica? Não, onde tem mais matéria orgânica. Porque onde tem mais matéria orgânica, você... E outra coisa que você sabe que você tem aqui. O que você tem aqui que faz com que a retenção desses nutrientes possa ser até um pouquinho menor? O que você percebeu aqui na hora de examinar que faz com que aqui fica mais nutriente e aqui fica menos? Tem a ver com a CTC, né? Aqui os nutrientes vão ficar por mais tempo. Por mais tempo e alguma coisa segura eles aqui, porque a CTC é maior. O que é que ajuda essa CTC a ficar maior aqui? O que é que você percebeu que tem quantidade maior do que aqui? Base? Elas estão presas aonde? Quem que está prendendo elas aqui? Onde tem mais argila? Então aqui não tem menos argila? Tem. E tem matéria orgânica. Essa matéria orgânica não se transforma? Já vamos para essa parte daqui a pouco. Então quando ela se transforma, não libera hidrogênio também? Libera. Então onde é que vai ficar proporcionalmente mais hidrogênio? Aqui e não aqui. No solo velho, intemperizado, é o contrário, tá? Aqui o tipo de argila é outro, tá? A CTC é baixa. A argila não varia daqui para cá. Então onde tem matéria orgânica é mais alguém para segurar a carga.
Agora aqui não, aqui só tem areia, pouca argila e matéria orgânica. Não segura. Então não segura tanto. Então aqui seria mais ácido em relação ao B por segurar. Joia! Esse é um solo que você fizer análise de pH, aqui vai dar mais baixo do que aqui. Beleza? Então vamos lá, matar isso aqui, né, bonitinho, pra gente ir pra parte prática da química e pros finalmente da avaliação. Qual tipo de mineral de argila que você acha que está ocorrendo aqui nesse horizonte B comparado com aquele solo do Agro Centro-Oeste, o profundão? Qual tipo de argila? Tá. Eu tenho que olhar somente um horizonte ou olhar Ele como um todo está te dizendo se você chegou, todo mundo foi a ser esquióxido, se não, ou se você realmente nesse solo só tem argila 2:1. Olha as coisas que você já me respondeu. A CTC desse solo é maior, tá? No geral, porém aqui um pouco menos, mas tem matéria orgânica, né? Esse solo é eutrófico, tá? Ele é, em relação ao outro, menos intemperizado. Então, o que está aqui, qual é o tipo de mineral de argila que está aqui, comparado com o do Agro Centro-Oeste? Qual dos dois tem mais sesquióxido? Que é hematita, guetita e gibsita. Quem é que tem mais isso? Aquele do Agro Centro-Oeste ou esse aqui? Não. Eu também estava em... Então vamos lá. A quantidade de CTC que tem no sesquióxido comparado com as argilas menos intemperizadas é maior ou menor? Sesquióxido tem muita caixa? Não tem, tá certo? Onde que a sua CTC é maior? Aqui ou lá? Aqui. Então, todas as argilas aqui foram a sesquióxido ou você tem, ó, você tem ainda argila num estágio intermediário? Eu acho que então é uma argila para porque... Muito bem, tá? E eu tenho uma CTC maior e ela ainda está em transição. Isso. E não dá para negar que não é proibido você me dizer aqui que você tem também uma certa quantidade de argila 2:1. Mas por que não é a que predomina? Porque esse solo não foi, a estrutura dele não é enorme, ele não é estupidamente plástico pegajoso, não é muito duro, ele é só ligeiramente duro, tá? E ele não é tão firme assim, tá? Então, como ele está numa situação muito mais, né, estruturado do que o outro, mas é intermediário, a argila que você tem é 1:1, tá? Mas em um todo seriam sesquióxidos, no todo aqui. Não, no todo não, no todo não. Ah, você pode dizer que tem sesquióxido sim, mas quem é que está predominando para manter esse tipo de estrutura, essa CTC? Argila 1:1, tá bom? É intemperizado esse solo, mas é muito menos do que o outro. E pode ser muito mais do que o outro que a gente venha conhecer aqui, tá bom? Que hoje a gente só vai ver esse, tá certo? Então, já que ele tem, vamos agora de novo por comparação em relação àquele lá. Eu sei que agora está doendo, mas depois que passar, você vai dizer assim, agora eu não erro mais, tá? Então vamos lá. Qual solo que vai ter lixiviação, passagem dos nutrientes mais rápida no perfil? Aquele, isso. Você entendeu por que você me deu essa resposta? Por que você me deu essa resposta? O que ele tem aqui para segurar mais? Aqui eu tenho argila 1:1, ela vai segurar mais a carga que você tem aqui em maior quantidade? Qual carga? É, já que você tem menos sesquióxido aqui do que lá. Gente, não é proibido ter sesquióxido aqui porque o solo é vermelho, tá? Mas tem que ter argila 1:1 aqui para formar isso. Lá é sesquióxido, tem mais carga positiva. Então aqui você tem mais carga negativa, você segura mais os CAT. Aí tem aquele ânion que eu preparo vocês para daqui a 1 ano na fertilidade e o outro professor vai falar dele. O ânion fosfato. Vamos ver se vocês entenderam aquela questão da prova. Se não entendeu, ainda está em tempo de aprender, né? Com o ânion fosfato, a gente viu que quanto mais ele fica preso na argila, tá? Pior ele fica para a planta. Aqui ele está mais preso à argila e com mais dificuldade de ir para as plantas, ou ele está menos preso à argila e com mais facilidade de ir para as plantas, nesse tipo de solo? Ele tá... É ânion, é carga negativa. Se aqui eu tenho carga negativa, eu tenho mais facilidade de liberar ele. Joia. Isso então está sendo bom para a planta ou não? Tá sendo
parabéns, graças a Deus, né? Então essa você matou lá, né, da parte química, né? Não, tá? Cuidado com essa faca aí, professor. Pode deixar, eu não espeto assim. Então esse ânion aqui, você sabe que está mais fácil aqui, lá está mais retido. Então o cara quando for fazer a adubação aqui, vai ser uma adubação em relação a de lá o quê? Maior ou menor? Conforme. Menor, que vai ficar mais fácil para a planta. Tá certo? Tá? Deixa eu só ver no roteiro o que falta de química aqui, que é o finalmente. Matéria orgânica. Então vamos lá. Falar um pouquinho sobre matéria orgânica aqui. Thaís, vamos comparar aqui a decomposição da matéria orgânica aqui em relação à da região do Agro Centro-Oeste. Tá? Então o que isso daí significa para nós? Que aqui a decomposição está mais intensa ou menos intensa? Mais intensa. Não, peraí. Se lá a gente não vê os resíduos... Lá eu não vejo, então é menos intenso. Tá? Lá você não vê o resíduo, mas tem resíduo lá? Tem capim lá também? Tem. Se você não vê o capim, a decomposição de lá é o quê? Maior ou menor do que aqui? A decomposição lá é maior. É maior. Então qual é a fração aqui daquelas três, da sequência de transformação de matéria orgânica, que ela está... Isso, Thaís. O que é que está formando mais aqui? Imobilização e quando Imobilização é o micro-organismo que está segurando, tá? Mineralização é que tudo se transformou em mineral, tá? Onde você vê uma cor escura mais nítida? Mas falta uma ainda. Pois é, tá. Onde você vê a cor escura mais nítida no solo? Aqui ou lá? Aqui. Então isso é sinal de que está formando o que aqui? Devido à transformação mais lenta dos resíduos. Um rio que está imobilizando. E depois está formando o quê? O que é a cor escura? Aqui fica. É presença de quê? De humus. Se é humus, aqui você tem uma chance de ter um pouco mais de umificação. Essa umificação aqui, umificação, tá? Não quer dizer, então mineraliza menos, umifica pouco. Então se nesse solo, esse produtor quisesse, tá? Vamos dizer que ele quer um resíduo que decomponha mais rápido. Você vai usar para decompor mais rápido esse resíduo e liberar nutrientes. Você vai usar folha de capim, como essa daqui, ou você vai usar esterco de gado? Para ajudar na... Para decompor mais rápido e liberar os nutrientes. Esterco de gado. Por quê? Porque o capim ele tem uma relação de carbono e nitrogênio menor. Não, maior. Isso. Ou larga, que é a palavra que algumas pessoas confundem. Acho que a Mila confundiu isso aí lá, né? E o esterco não, ela é menor. Menor, então libera nutrientes. Esse solo está precisando de uma grande quantidade de nutrientes de uma vez só? De uma vez só, não. Não, tá? Então, se a gente fosse trabalhar com espécie florestal aqui, né? O que é mais importante aqui, né? Tem matéria orgânica de decomposição lenta para formar humus e aumentar essa camada superficial, ou tem matéria orgânica de decomposição rápida? Espécie florestal, aí vem a questão do Fernando aqui. Espécie florestal cresce devagar ou cresce... Devagar. Então, nesse solo aqui, é mais interessante eu manter o horizonte A, tá? Para ajudar a proteger o solo do que não ter, tá? Então vamos para a física desse solo. É os últimos itens aqui da pergunta. Saímos de matéria orgânica. Thaís, já que acabamos de falar de matéria orgânica, que a gente está interessado em proteger isso aqui. O que acontece quando bate água com muita força nesse horizonte? Lembra que você jogou água com pissete ali, né? O que acontece quando bate água com muita força aqui? Ele é muito argiloso e em bloco. O que vai acontecer? A água vai ficar por um tempo, mas ela vai escoar depois. Joia. Então o que acontece com solos dessa natureza em relação do Agro Centro-Oeste se eu não tiver uma camada de matéria orgânica ali muito bem estabelecida? Vai embora. Isso tem um nomezinho técnico. Como é que é o nome disso que acontece com o solo? Ainda mais nessa declividade aqui. Não é lixiviação. Não é lixiviação mesmo não. Esse solo não é campeão de lixiviação. Mas ele pode ser um solo problemático para, se eu tirar o horizonte de cima e encostar nessa região aqui, a água não infiltra tão bem, você viu isso. Eu posso ter problema de erosão, tá joia? Tá?
E o que você me diz que acontece aqui? Essa região aqui do solo é uma região aqui que é fácil também a água penetrar? Muito. Olha, o que aconteceu quando você jogou o pipete ali? Por que a água, apesar disso aqui ser meio leve, fácil de quebrar, por que a água bateu aqui e isso desmanchou? Porque pode falar em estrutura? Pode, A isso estrutura mesmo. a estrutura dela ficou toda solta. A estrutura é frágil. A estrutura é frágil porque esse horizonte aqui, ele ainda não se definiu. Ele ainda está em desenvolvimento. Está em desenvolvimento, tá certo? Último item da parte física, né? Toda vez que a gente tem um solo que tem muita plasticidade, muita pegajosidade na consistência, né? E você falou que vai ter problema com máquina pesada, o que vai acontecer se você insistir em entrar com máquina pesada sempre? O que vai acontecer com as raízes depois que esse solo for muito, né? Muita máquina, muito gado pisoteado? Não, eu sei, compactação. Isso. E essa compactação vai acontecer, o que ela pode prejudicar a entrada das raízes? Porque daí a raiz não vai ter onde entrar, né? Porque ela vai ficar toda compactada e ela vai ter dificuldade de sentar dentro do perfil. Começa a ter tombamento, tá? Como eu já estou atrasado, eu estou confiando que essa parte é tranquila. Minha ideia era ter demorado menos na química e ter sobrado mais tempo para isso. Nós vamos para a parte derradeira, né? Bom, então a parte derradeira é tentar ver se você enxerga o mecanismo do processo. Por que aqui a gente não tem uma remoção típica? Isso é mecanismo. Por que aqui não tem remoção? O que está faltando aqui para ter uma remoção típica? Remoção relacionada com Isso que ele pediu para não chutar. Passagem de água. por completo Ela lavando o perfil. não consegue. Ela tem mais dificuldade. Quando ela chega no V, por ser um lugar que tem bastante argila, ela fica mais presa. Joia! Está começando a facilitar a tua resposta final. O que esse solo não tem processo de hidromorfismo? O que você bateu o olho e dizer aqui? Está longe do lençol freático. Qual era a característica que você ia bater o olho e dizer assim, opa, eu acho que eu Não tenho tem hidromorfismo? Se não tivesse evidência do bastante. Qual é uma mais fácil ainda do que a do B? Que você já bate o olho e você vê. Não, essa você teria que examinar um pouquinho mais de perto. O que é que é Cor. olho? Cor. Que cor que a gente teria que enxergar aqui, Thaís? Uma cor acinzentada, uma cor esbranquiçada. Você não viu isso, né? Tá certo? Para eu não ficar enrolando, né? Você já sabe que eu vim aqui por causa desse mecanismo e desse processo. O nome do mecanismo é translocação, tá? Por que eu tenho translocação aqui? Vamos olhar a palavra e tentar entender o que aconteceu hoje. Essa com ela, tecnicamente seria mais fácil. Ela está mais tensa porque está aqui nessa situação. Mas outra pessoa vai pegar um solo parecido com esse e vai ter que dizer, ó, esse aqui não é adição, não é remoção, não é transformação, sobrou translocação. O que aqui a translocação é o mecanismo dominante? Vamos de novo por eliminação. Ela já sabe que não é adição, porque não está chegando grande quantidade de coisa nova. Ela já sabe que não é remoção, porque a água não está passando e lavando o perfil por completo. B teria que ser muito mais profundo. Então, você está vendo que, por que não é transformação? Porque o C, tá, não é o único e porque aconteceu alguma coisa aqui de A para B que está marcando isso. O que aconteceu aqui de A para B? Mudou o que de A para B? A argila que estava aqui migrou no perfil ou se formou aqui dentro. Ela translocou ou iluviou daqui para cá. Então, quando um solo... os nutrientes de um perfil para outro. Não, de um horizonte para outro. Um perfil por inteiro não tem como, né? Então, passou de um horizonte para outro. Então, olha só, Thaís, a cor é igual? Não. Visível ao olho nu. A estrutura é igual? Não. A consistência foi igual? Não, tá? E a estrutura é igual? Não. Então são 4 coisas muito marcantes que definem... Como é que é o nome do processo amarrado a isso aqui? Estava lá no quadro, segunda-feira.
Translocação é o mecanismo, o processo que a gente tem aqui é que quem translocou foi argiluviação. Esse solo é um argissolo. Aí o Fernando vai dizer, por que não é um solo que está em transformação? Não é proibido o aluno dizer que tem transformação aqui, mas o que está dominando aqui é este contraste de A e B. E esse contraste de A e B, a Thaís falou aqui, eu perguntei para ela, Thaís, até essa parte que a gente cavou, qual é o horizonte mais profundo? Né? É B. Para ela foi B. Tá? E ela até ia com B um pouquinho mais adiante. Se o Fernando dissesse assim, mas peraí, vou pegar a enxada aqui, vou cavar isso aqui tudo. Ninguém vai. Ele ia achar que o C é grande. Quando isso acontecer, mas eu tenho B bem definido e bem diferente de A, com todas essas características e principalmente essa, diferença de textura daqui para cá, isso aqui não é o que está dominando. Ela podia até dizer para mim, professor, mas peraí, tem transformação aqui. Mas nos solos que não tem a translocação e a argiluviação, o que vai acontecer? De A para B, a Thaís ia ver tudo parecido ali, né? Não ia sentir diferença de textura, não ia sentir diferença de consistência, podia até ter dificuldade de separar a cor do solo, tá certo? Bom, tá? Se ficou alguma pergunta aqui, eu coloco essa aqui também, essa é bem tranquila, né? Qual é, pensando em você, futuro engenheiro florestal, para o uso desse solo, com qualquer atividade da sua área, qual é o ponto forte desse solo, pensando em introdução de espécies florestais aqui, em manejo, preservação de área, coisa da sua profissão? Qual é o ponto forte desse solo para uso? Aqui eu tenho, como a gente falou, né, que para plantio florestal, a gente está lidando com um grande tempo. Então a matéria orgânica, nesse caso aqui, ela não é rápida, né, a relação dela de carbono. Ela apostou em matéria orgânica. Outra pessoa podia me dizer com mais firmeza, esse solo é um pouco menos ácido. Eu não vou ter que fazer tanta calagem, eu não vou ter que trabalhar com tanta adubação. A espécie florestal agradece isso também. Qual é o ponto fraco desse solo? Pensando em uso por atividade econômica aí na área florestal, o que você vai dizer? Esse solo tem esse inconveniente. Qual é o inconveniente dele? Se eu tirar essa parte aqui, acabou o solo aqui. Antes de tirar, do jeito que ele está hoje, desse jeitinho aqui, tem um inconveniente. Foi assim, eu achei que ele era mais fácil de você enxergar. Qual é o ruim aqui para introdução de espécies florestais aqui? Não, ele é menos, né? Menos ácido, tá bom? Alguém quer ajudar? Quê? O solo não é tão profundo, o horizonte C está próximo, então a mecanização de solos dessa região fica mais difícil, porque você mesmo me respondeu aqui ao longo da avaliação. Olha, se eu botar um trator aqui, vai grudar, vai ter erosão, vai ter isso. Tudo isso o cara que trabalha com área mecanizada não vai gostar. Esse cara não mecaniza tanto, então ele está satisfeito com essa terra aqui, tá? Mas outro que quisesse mecanizar, vai preferir o latossolo do que o argissolo. Tá certo? Está na hora de vocês fazerem perguntas para a gente encerrar por aqui e manter o nosso canal de comunicação aí. Tá? Você, alguma coisa que você fez assim que você disse, olha, isso aqui eu respondi, mas foi porque foi na marra, sopraram para mim, não entendi, para ver se sanou alguma dúvida. Tá? Não, é porque eu acho que todo mundo aqui... Todo mundo ficaria nervoso como ela, viu gente? Não, é porque todo mundo acho que ainda não tinha pego para estudar. Certo. Então... Normal, ó, tá? Então essa sequência que vai ser colocada para vocês é a sequência que vocês usaram. Alguém que está assim, que tem mais gana, e eu acho que isso é positivo no aluno, não, eu quero ir lá, eu quero esfregar uma nota boa na cara dele, ele vai ficar bobo comigo, né? Volta num barranco daqueles que a gente foi, que está aberto, que está fácil, vai com 2, 3 colegas, pega essa sequência aqui, que está na mão do Fernando, que nós vamos depois botar na internet, e conversa entre vocês para vocês verem a facilidade ou dificuldade que vocês vão ter de responder. Estudar para essa prova é isso. Ou lembrar das aulas e, bom, deixa eu ver como é que eu responderia isso, tá? Os solos são sempre nessa sequência, gente. Se eu parei no argissolo aqui, o próximo é um pouquinho diferente. O próximo é diferente. E a gente trabalha a comparação, tá certo? Alguma coisa que foi explicado aqui, o que eu tentei colocar aqui, confundiu a cabeça de vocês, que vocês teriam dúvida? Não?
Então a ideia da aula de Não, mas eu hoje acho é que dá, realmente não jogar um de vocês num mecanismo de translocação e argiloviação sem vocês terem visto um. Esse solo é parecido, mas não é igual àquele lá daquela área que a gente escorregou. Porque lá está cheio de latossolo ao redor, tá? Ali eu tenho uma dificuldade enorme de separar a textura. Aqui ela sentiu isso, tá? Esse material não grudava na mão, esse material grudava muito mais. Aqui tinha aspereza, aqui não tinha. O contraste de cor é muito mais bacana aqui do que lá, tá? Embora o horizonte C lá aparece, aqui também aparece. O material de origem está até próximo aqui do que lá. Mas aquele eu achei que ele não estava esclarecedor. Esse você olha ao redor e está típico. Com esse, quem pegar solo que tem esse mecanismo e esse processo, já sabe que vai seguir uma linha de raciocínio parecida com a Thaís. Tá certo? Outra dúvida, outra pergunta,